Tudo. Estão ouvindo aí, todo mundo? Sim? Ok. Então, essa é a terceira discussão da trilha que a gente está tendo, certo? Amanhã a trilha conclui com a palestra do Alexandre Yan, da NEC. E hoje a gente vai estar falando aqui de Open Data e Smart Cities, né? Dados abertos e cidades inteligentes, a ligação que tem uma coisa com a outra. Eu tenho como convidados aqui, queria agradecer a presença de todos eles, o Pierre Lucena, que é do blog Acerto de Contas, o Vinícius Garcia, que é de lá do Centro de Informática da UFPE, onde eu também sou professor, e Verlaine Rocha, que é da ATI, certo? Ela trabalhou com o portal de dados abertos do governo do estado. Então a ideia da gente aqui é discutir um pouco o que são dados abertos, certo? A diferença que existe em relação ao portal da transparência e ver a ligação disso com cidades inteligentes, certo? Com Smart Cities. Como a gente poderia tornar as cidades mais inteligentes em relação ao uso disso daí, o que é que a gente pode ter como benefício, certo? Também ter uma discussão, é bem diferenciado aqui a atuação de cada um, certo? Mas, por exemplo, Pierre pode fazer levantamentos aqui em relação de que dados são relevantes para a gente usar ou não, certo? Nós de tecnologia temos uma veia muito mais ligada ao uso de TI em relação a esses dados, como disponibilizar e o que a gente poderia fazer com o aplicativo, mas uma visão mais de cidadão que a gente tenta buscar aqui com o Pierre, certo? Verlaine tem um vídeo aqui para passar para a gente sobre dados abertos, em seguida uma apresentação. O pessoal da mesa, se puder passar o vídeo aí. E depois do vídeo, segue a apresentação da Verlaine e alguns slides do Pierre, certo? Pode soltar.
Agora a gente continua com Verlaine aqui com a apresentação que ela tem, certo? Vou explicar um pouquinho transparência, portal de transparência e dados abertos. É isso? Portal de transparência. Certo. Vou falar sobre o portal da transparência, mas portal de dados abertos especificamente. A apresentação? Vocês estão ouvindo aí? Não? Então deixa eu falar mais alto para ver se consigo ouvir. Foi? Beleza. Vamos esperar a apresentação. Bom, enquanto ele coloca... Foi lá. Eu acho o vídeo bem didático para mostrar para a gente de uma forma simples o que são os dados abertos. Então, para que ele serve, no final das contas? Serve para que a gente, cidadão comum, que não pertence ao governo, consiga usar dados que são governamentais para o uso que a gente queira. Pode ser que seja um uso específico, eu quero usar para uma coisa minha, que eu, Verlaine, quero fazer, ou uma coisa que eu posso fazer que pode servir para a sociedade como um todo. Está lá o endereço do vídeo, se vocês quiserem baixar ou ver em algum outro momento, está na apresentação também. E aí eu vim falar um pouquinho sobre como estão as iniciativas de abrir dados dentro de governo, né? Que são as iniciativas de governo aberto com dados abertos. Um primeiro mote, uma primeira pergunta que eu queria trazer para a mesa em si é: por que dados abertos têm que ser vistos, na sua maioria do tempo, como sendo dados para fiscalização? Né? Tudo bem, beleza, a gente quer fiscalizar o governo, a gente quer saber como é que o governo gasta o dinheiro dele, é útil, aliás, o dinheiro é nosso, mas será que serve só para isso? Não, né? O vídeo foi bem didático para mostrar que existe uma infinidade de usos que pode servir para melhorar o nosso dia a dia. Então, esse é um ponto de questionamento. O portal de dados abertos, especificamente, ele surgiu num primeiro momento e foi alavancado a ideia pela iniciativa da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi feita em 11 de novembro do ano passado. E essa lei, ela especificou que tinha que ter dados, que os dados que o governo postasse não podiam mais ser somente nas planilhas PDF, que ninguém acha nada, que ninguém encontra nada, que ninguém consegue tratar a informação. Essa informação agora precisava ser publicada também em dados abertos. Né? Então, a gente entrou nesse contexto, o Portal Dados Abertos de Pernambuco entrou no contexto de fomentar o que eles chamaram dentro da lei de transparência ativa, que é a transparência que você não precisa ir ao órgão e solicitar, fazer um pedido de acesso à informação para ter a informação. O órgão ele disponibiliza a informação previamente para o cidadão. Se passar... Vamos tentar... Foi. Qual é o grande problema? Nós somos, dentro do governo, o cachorrinho pequenininho que está ali. Nós somos uma agência de tecnologia da informação que criou o portal, mas que, obviamente, precisa dos dados. E os dados eles não estão na agência de tecnologia da informação. Eles estão nos diversos órgãos da administração pública estadual, que são aquele maiorzinho ali. Tá? Então, é um grande problema que a gente tinha. E muitas vezes a gente tem problemas porque as pessoas não sabem o que são os dados abertos, não fazem a menor ideia de como é que eu publico um CVS, XML, um JSON, enfim. Então, como é que eu faço isso? Então, a gente partiu num primeiro momento, a primeira iniciativa foi de padronizar. Então, a gente criou um padrão para publicação de dados abertos, que certamente não é o melhor padrão possível, e a gente já sabe hoje, depois de algum tempo de experiência, que não é adequado para todos os tipos de dados, então a gente está trabalhando em novos formatos e padrões, mas que pelo menos os dados publicados pelo governo obedecessem a um determinado padrão. Então, nosso primeiro trabalho foi fazer a padronização dos dados publicados. Em algum momento da história... foi. Então, essa é a carinha do nosso portal, dados.pe.gov.br. Vocês vão ter a oportunidade de entrar lá e ver as informações que tem disponibilizadas. E durante as perguntas, vocês podem também tirar outras dúvidas. Ele foi construído de forma a facilitar o acesso. Ele não tem cara de um portal governamental, aqueles portais mais sérios. Então, ele foi construído para tentar ser uma fonte mais próxima. Hoje, a gente tem CSV e XML publicado, tá? Tem os dados, tem os metadados para eles também, associados. Só que aí o que aconteceu? A gente criou o portal, colocou o portal no ar e a gente tinha pouquíssimos dados nele. E, obviamente, poucas pessoas baixando os dados que estavam lá. O que foi que a gente fez? Vamos criar uma ferramenta que ajude as secretarias a criar os dados abertos. Então, a gente sabe que no governo, embora a gente tivesse poucos dados publicados em formato aberto, a gente tinha muito dado em banco de dados, tem ainda,
demais, e muitos dados em planilha. Hoje, o maior mecanismo de administração são as planilhas dinâmicas do Excel. Então, o que foi que a gente fez? Vamos criar uma ferramenta que permita que eu converta o CSV, que é automaticamente gerado pelo Excel, e converta os arquivos que estão no banco de dados para um formato aberto. Então, basicamente, ele converte para um CSV qualquer do Excel. E essa é a área de administração do portal. Ele converte para um CSV qualquer do portal e a gente converte para os outros formatos. Para ficar mais fácil dele saber como é que ele insere os metadados para cada dado, a gente criou uma forma fácil de, através do input da ferramenta, ele ir dizendo, essa coluna do banco de dados equivale a essa informação. Então, tem dois tipos de web service e, basicamente, a gente consegue dar uma maior celeridade nas informações que são criadas. Mas, ainda assim, no final das contas, embora a gente tenha uma solução aberta, integrada, que torna a geração mais fácil, a gente percebeu que as únicas pessoas que conseguem fazer com que as secretarias disponibilizem os dados são vocês. Tá? É quando vocês procuram um dado, é quando vocês ficam lá enchendo o saco da ouvidoria da secretaria, pedindo uma determinada informação, que a secretaria vai e procura a gente e diz, eu queria publicar tal dado porque todo mundo está me pedindo. Então, na verdade, os grandes motivadores, quem dá força a uma iniciativa de dado aberto, acaba sendo a própria sociedade. Então, sem vocês, o nosso portal de dados abertos não serve para nada. Tá? Tem só, no resto da apresentação, alguns links interessantes, então, para as principais manuais que foram criados pelo W3C, os portais mais próximos, né, os de Recife, o de Pernambuco e o Nacional, e uma das ferramentas mais famosas para a criação de portais de dados abertos, que é o Siquem, também está disponível. Tá? E aí eu peço que vocês entrem no grupo de dados abertos de PE, participem lá, peçam informações. Quanto mais vocês pedirem, mais a gente consegue fornecer dados e justificar o nosso projeto diante do governo. É isso. Obrigado, Verlaine. Dando continuidade aqui, Pierre vai apresentar aí algumas coisas a respeito da opinião dele e a gente continua com a perspectiva de Vinícius para, em seguida, abrir o debate entre os membros da mesa e, posteriormente, para vocês fazerem perguntas. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Primeiro, agradecer o convite. Veja, a ideia era discutir justamente a possibilidade de utilização de dados disponíveis do poder público, na verdade, para encontrar alguns caminhos, digamos assim, um pouco tortuosos dentro das instituições públicas, né? Eu trouxe um caso aqui, na verdade eu tenho um blog chamado Acerto de Contas, que pela minha formação, que eu tenho doutorado em finanças, então sou professor nessa área na Universidade Federal, eu atuo basicamente observando informações financeiras, então isso do ponto de vista acadêmico. E montamos um blog com a ajuda de Anísio, que está ali, inclusive, quem ajudou bastante a gente ao longo dessa trajetória até hoje, na formação do site em si, o Alberto, que também está por aqui, nos ajudou bastante. E a ideia era sempre a de buscar elementos que pudessem confrontar o poder público estabelecido. Eu trouxe aí um case, que foi um case que apareceu. Veja, uma denúncia do ponto de vista objetivo, ela só pode partir de duas formas. Uma, se alguém de dentro da instituição passar essa informação para você, isso é a maneira mais fácil de você observar qualquer irregularidade, ou a segunda, se você descobrir por acaso através de dados abertos. Descobrir por acaso não é fácil. Como eu estou dizendo, é por acaso. Você não há uma metodologia razoável para que você encontre alguma irregularidade. Vou pegar um caso aqui curioso. Em 2006, na verdade foi no final de 2005, o governo federal fez uma compra de livros, que foi uma compra muito polêmica, que era uma compra de livros, daqueles livros que estavam ensinando as crianças a escrever errado, que era um negócio do nós pesca, e o cara dizia, não, isso está certo. E agora, como tudo é politicamente incorreto, se você partir desse pressuposto que você tem que corrigir o estudante, isso aí seria um preconceito linguístico. Esse é o tema que tem hoje em voga. É uma discussão acadêmica da qual eu não participo. E eu fui pesquisar para saber se a Prefeitura do Recife tinha comprado alguns exemplares, apesar desse dinheiro vir normalmente do governo federal, se tinha comprado alguns exemplares de livros que estivessem com o português errado. E
fui atrás dos dados para saber. E aí foi justamente a página da Prefeitura do Recife, na dispensa de licitação, já que um livro você compra por dispensa ou inexigibilidade, ela apresenta, eu botei na busca livros e apareceu isso aqui. Aí me chamou a atenção, logo em 2006, isso eu fiz hoje, né, a pesquisa, por isso tem dados mais atuais. Me chamou a atenção que a aquisição de livros tinha aqui algumas aquisições. E através daqui fui buscar essas aquisições, a 7 e a 8, basicamente essas duas que me interessavam. E indo buscar, fui ver a número 7. A número 7 é uma aquisição razoavelmente pequena para o poder público de R$238 mil. E me chamou a atenção que era um livro chamado A Revolta dos Caranguejos Gigantes. Eu digo, rapaz, como é que a prefeitura compra uma porcaria de um livro chamado A Revolta dos Caranguejos Gigantes? Porra, não tem nada melhor para comprar para a molecada, não? E é R$238 mil, é mais ou menos aí uns 20 mil livros. A prefeitura tem uma rede de 100 mil. Até aí era uma compra, digamos assim, uma compra esquisita, né? Mas essa compra esquisita era feita por uma editora chamada Multimarcas Editoriais, que eu nunca ouvi falar. Eu digo, bom, isso veja coincidência. E logo depois a compra maior, a número 8. A número 8 foi uma aquisição de R$2.360.575. Esse livro era chamado Recife no Dia a Dia dos Seus Poetas. Aí eu olhei, 120 mil exemplares de compra. Eu digo, rapaz, 120 mil exemplares é o que vendeu Harry Potter no Brasil. Que porcaria de livro é esse que vendeu mais que Harry Potter para a Prefeitura do Recife? Recife no Dia a Dia dos Seus Poetas. Aí eu fui atrás do livro, onde você vai colocar... Você quer saber onde o livro, onde é que você vai buscar? No Google, obviamente. Não existia nenhuma referência no Google sobre esse livro. Nenhuma, zero. Digo, pô, que livro... Rapaz, esse é um livro obscuro, né? R$2.300.000, uma compra de 140 mil exemplares de livro, 120 mil exemplares de livro. E fui atrás. A autora do livro, Anita Ribeiro. Autora do livro. Vou buscar quem é a Anita Ribeiro. A Anita Ribeiro é fundadora do Grupo 9 e morreu em 1976. Quer dizer, não existe a Anita Ribeiro. Pronto, é uma autora fantasma com um livro Recife no Dia a Dia dos Seus Poetas. E vai atrás do livro. Aí nisso uma vereadora do Recife, a Aline Mariana, entrou na história e foi buscar atrás o livro, onde estava, tal. Localizamos um exemplar desse livro, alguns anos depois. O livro, na verdade, era uma agenda, certo? O livro era uma agenda com o ISBN só para justificar a compra do livro. E esse livro, na verdade, que não existia, é uma agenda, tinha 30 páginas apenas de conteúdo. A agenda era dessa grossura com 30 páginas de conteúdo. Todas as páginas dessa compra de R$2.300.000 eram piadas copiadas da internet. Todas elas você botava no Google e você copiava. A única coisa que não tinha no Google era a Anita Ribeiro, que já estava morta desde 1970 e pouco. E o livro que realmente não existia. Localizamos uma agenda, uma entre 140 mil, agenda 120 mil e 140 mil. Não existia o livro, não existia a agenda, mas isso, obviamente, gerou essa busca que era Poetas, Caranguejos Gigantes e os Livros Milionários da Prefeitura de João Paulo. Esse processo, na verdade, de 2 milhões e poucos de reais, depois desdobrou em mais outros livros fantasmas que absolutamente não existem, virou um processo no Ministério Público. Para começar, um processo que vira no Ministério Público, a gente sabe que não dá normalmente absolutamente nada, mas você expõe o gestor a uma situação ridícula como essa, né, que é uma situação de uma compra de 2 milhões de reais, não é os 200 mil dos Caranguejos Gigantes. O livro dos Caranguejos Gigantes só era uma porcaria, mas o livro existia. Esse caso não, o livro não existe, é uma agenda copiada da internet, com uma autora fantasma, e que o Ministério Público resolveu ir atrás do dinheiro de volta. Como a gente já conhece o Brasil, a gente sabe que a chance de recuperação do dinheiro é a mesma chance de você ter êxito na proibição de falar palavrão no estádio de futebol, é nenhuma, né? Então, mas é só para mostrar que esses casos específicos, a gente só consegue se tiver dado aberto e se ele tiver formatado de uma forma que nós consigamos ir atrás e verificar. Veja que a minha formação, e eu sou curioso, eu saí atrás para você fazer esse tipo de coisa. Mas não é o caso específico para você imaginar que um cidadão comum que vá atrás de uma informação como essa e que tenha a capacidade de reverberar entre milhares de pessoas através das redes sociais. Isso é um caso mais específico. O ideal é que você tivesse dados já consolidados, primeiro, para evitar que coisas como essa aconteçam, né? E segundo, você evitar a formação de microescândalos.
Os microescândalos, na verdade, abafam grandes irregularidades como essa. Vou dar um caso. Aquela compra de R$ 8,00 em uma tapioca do ex-ministro do Esporte. Aquilo foi um equívoco feito no cartão corporativo que apareceu como um escândalo, que na verdade aquilo é ridículo, aquilo não entra no corpo. Aquilo, na verdade, foi um equívoco cometido de R$ 8,00 que não merece nem a linha de jornal que ele estabeleceu. E você desgasta a pessoa inutilmente, sem nenhuma, na verdade, sem nenhum questionamento maior a respeito disso. Então, esse tipo de informação a gente precisa ter ele de forma muito mais organizada e acessível para uma população que tenha um entendimento razoável para conseguir transformar aquilo realmente num combate à irregularidade, algo maior. Então, essa dificuldade a gente tem. Tem milhares de outros exemplos de coisas que apareceram, de escândalos que não são apenas só do setor público. A importância de você ter transparência. A gente está tendo agora um caso aí conhecido, que é o caso das pirâmides financeiras, que a gente tem trabalhado muito em cima disso, da Telex Free, desse monte de empresa lixo que está aparecendo, Bebum e tantas outras, que na verdade é um golpe antigo, disfarçado na verdade de outra forma, como marketing multinível, como queira chamar. Mas na verdade são todos eles essência da absoluta falta de transparência que as relações humanas no Brasil, elas adquiriram. Esse país tem como um DNA esse tipo de obscurantismo, para que a gente possa realmente evitar. E aí alguns casos muito mais pitorescos, esse é o caso mais pitoresco que nós temos, e você pega normalmente, veja, quando você bota um sistema como esse, que uma pessoa vai atrás e divulga, o bandido público, na verdade, ele vai se especializar em burlar o tipo de pesquisa, ele vai se adaptando com uma facilidade imensa. Você não vê os grandes bandidos pendurados no Tribunal de Contas, porque eles já aprenderam como faz isso, né? É você pegar de surpresa, como por exemplo o que aconteceu no caso das passagens aéreas no Congresso Nacional. Quem é que não está lembrado que divulgaram o nome das pessoas que pegaram passagem aérea para viajar para o exterior? E aí o curioso é o seguinte, o problema não era as pessoas que estavam viajando nem nada, era a quantidade de amante de deputado que estava viajando. Acabou com uns 30 casamentos numa brincadeira como essa. Bom, obrigado aí, pessoal, um grande abraço. Valeu. Segura aí que tem aqui. Alô. Bom, primeiramente agradecer também o convite ao professor Kiev. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo tanto com o Pierre quanto a Verlaine, desculpa. Bom, o Kiev falou um pouco, meu papel aqui é mais na questão de viabilizador da possibilidade de dados abertos. Eu trabalho bastante com computação em nuvem, plataformas de distribuição de dados, plataformas de compartilhamento de dados. E realmente é muito interessante que no Brasil, acho que pela característica que a gente vive, esse momento meio que de rebuliço e de revolta, o normal é a gente usar os dados abertos para fiscalização, né? Na verdade, é o que dá Ibope, é o que dá partida, é o que vai dar download, é o que vai dar like, é a gente usar isso para fiscalização. E a quantidade de casos pitorescos que a gente encontra por acaso são absurdamente fantásticos. A gente está, eu diria que na infância dessa questão de dados abertos, tem muita coisa para melhorar. Pierre falou muito bem, finalizando, né, que quem quer burlar vai se especializar, mas cabe a gente conseguir desenvolver tecnologias e plataformas para conseguir botar inteligência nessas análises também. A gente tem que cruzar dados, não basta disponibilizar os dados das compras de Recife. Tem que ver as compras, tem que ver as movimentações financeiras, casar com imposto de renda, ver as empresas de onde foram comprados, ou seja, é muito mais do que disponibilizar os dados. Eu tenho que cruzar esses dados, eu tenho que fazer uma fusão desses dados, manipular e investigar para eu conseguir, aí sim, passar a descobrir essas coisas sem necessariamente eu ser um especialista, ou ser um curioso, fuçador, ter tempo e curiosidade para ir atrás e depois eu conseguir reverberar toda essa denúncia que é feita. Então, assim, cabe muito para a gente que é computeiro nesse sentido, ajudar na construção dessas plataformas, conseguir colocar inteligência nesses meios, nesses portais abertos para conseguir manipular esses dados. A gente precisa de muita energia também do lado de fora, que ter o sistema não adianta. Isso é mais um processo muito mais de gestão e processo de negócio das pessoas disponibilizarem os dados, que foi o problema que você falou, e a forma como esses dados vêm. Tem dados que a gente precisa em tempo real. Então a gente não tem nem gente disposta a disponibilizar esses dados, nem a infraestrutura do outro lado para pegar esses dados. O exemplo clássico no Brasil, mobilidade urbana. Como que a gente consegue ter uma melhoria na mobilidade urbana? A gente precisaria ter sensor, sei lá, nos ônibus, sensor eventualmente nos táxis, sensor nos semáforos,
sensor nos radares, e aí que você conseguir gerenciar, não, vamos mudar o sincronismo do semáforo. Esse aqui a gente vai deixar um pouco mais aberto, porque o fluxo de ônibus aqui está intenso. Então, se o ônibus conseguir passar mais rápido, a gente libera a via. Troca agora de novo. Então, a gente não tem essa infraestrutura hoje para fazer isso. E infraestrutura, a gente não tem um sensor, não tem conectividade, não tem, porque não pode ser 3G, isso aí tem que rodar em fibra, então você tem que cavar, botar fibra. Imagina botar fibra em São Paulo. A gente não tem espaço para mais nada na rua de São Paulo. A gente tem problemas relacionados não só à mobilidade em questão de ter sensores para ajudar, mas uma política pública de mobilidade. A gente precisa de uma política pública. Recife, nesse sentido, tem uma grande vantagem. Recife é uma cidade plana, que dá para investir nisso. Se a gente conseguisse viabilizar corredores de bicicleta, usar os rios, aí tem toda uma história, tem um monte de vídeo no YouTube extremamente lindo, né, de que vamos ter os rios navegáveis, eu vou conseguir ir de Casa Forte para o Recife Antigo de barco, não vou precisar mais pegar 1h30 de engarrafamento para chegar lá, não ter vaga para estacionar, mas a gente precisa movimentar isso. Então, não só a gente cobrar que os dados sejam abertos, mas as políticas públicas ao redor do que a gente precisa para os dados também funcionarem. Não adianta nada eu ter lá a lista, por exemplo, dos ônibus, e você disse que um aluno meu está fazendo um case nesse sentido. Não adianta eu ter a lista dos ônibus lá se essa lista não é real. Porque não é real. O ônibus atrasa, muda o ponto, acaba... Bota mais perto. Alô? Acaba o ponto de ônibus, mudam a linha de ônibus, acabaram com o CDU Shopping que passava lá no campus da UFPE. Então, tem um monte de coisa que acontece e a gente não consegue monitorar. Então, a gente precisa não só ter os dados, mas ter toda uma infraestrutura para possibilitar que esses dados possam ser disponibilizados quase que em tempo real ou com uma frequência maior e que a gente possa utilizar. E aí começar a inserir as camadas de inteligência para possibilitar que os que são inteligentes do outro lado, a gente consiga pegar eles com mais frequência. Estão ouvindo aí? Sim? Não? Isso aqui está deixando. Bom, então, Vinícius deu perspectiva aí também da discussão aí puxando para o lado de cidades inteligentes, como é essa ligação aí que a gente tem de dados abertos e cidades inteligentes, certo? O que a gente está vivendo hoje em dia, né, como falou, né, todo mundo aqui, não adianta nem lembrar, porque todo mundo é bem claro, esse momento que a gente está vivendo, todo mundo ia às ruas, graças à tecnologia que viabilizou esse ponto de encontro virtual aí para todo mundo marcar para ir para a rua e reclamar porque ninguém mais aguenta. Foi meio confuso, então não vale a pena a gente debater, né, a razão dessa ida às ruas, porque cada um tem uma leitura disso daí, mas no geral está todo mundo de saco cheio do que acontece no nosso país e faz parte dessa cidadania que a gente tem que praticar, de fazer essa cobrança, e esses mecanismos de transparência que estão acontecendo aqui no Brasil nada mais são do que uma tendência mundial em busca dessa transparência de governo com o cidadão. É um dos pilares aí para as cidades mais inteligentes que a gente fala, é de ter esse canal, né, governo e cidadão, e tentar desenvolver isso através de tecnologia, através de mecanismos não necessariamente ligados à tecnologia, e os dados abertos são um desses mecanismos. Tem a iniciativa do governo do Estado, certo? Tem a iniciativa daqui da Prefeitura, que o pessoal da Imprel está envolvido, a gente está tendo até o hackathon aqui, que é justamente abrir o portal agora, na segunda-feira o pessoal lançou, e a gente do Centro Informático está envolvido com eles, com o César, com o Porto Digital, nesse processo de viabilizar um concurso para estimular a criação de coisas, aplicativos que utilizem esses dados, certo? Na verdade, a gente não sabe exatamente o que fazer com os dados, certo? Nós, do ponto de vista de academia e de até mesmo a própria Imprel, mas liberando isso para o público, a gente pode trazer novos usos disso daí. Entretanto, tem alguns percalços aí no caminho. Tem a questão política de a gente vai estar expondo, no caso, os dados vão estar expondo fragilidades no serviço público, então há um interesse político, às vezes, de não expor determinada secretaria ou determinado ministério ou o que quer que seja o detentor daquele dado, certo? Mas esse mecanismo é necessário para a gente fiscalizar, certo? Tem um aspecto também ligado à própria tecnologia, que é o ponto aqui que Vinícius toca, ter a infraestrutura para isso daí, que é, por exemplo, o que a gente estava discutindo agora há pouco com Silvio Meira ali em cima na bancada do hackathon. A maior parte desse dado é dado velho, mas mesmo assim a gente pode extrair alguma coisa dele, algum conhecimento, algum buraco aí, como Pierre apontou na análise dele,
mas serviços em tempo real seriam também interessantes, como o caso dos ônibus, como o caso de dados ligados a gastos públicos e quanto está sendo gasto, quanto vai ser gasto ainda em relação ao planejamento. Então, o que a gente tem hoje em dia, a perspectiva de dados abertos, é mais algo ligado ao que passou, mas a gente também precisa de ver o que vai vir para frente aí. Então, eu queria abrir aqui para o pessoal da mesa perguntas, você pode fazer um para o outro aqui, para levantar esse debate aqui, e em seguida a gente vai abrir para vocês, daí do público, terem perguntas aí também, que está todo mundo cheio de dúvidas, provavelmente, em relação a esse tema. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa geração desses dados, para eles serem um pouco mais reais e mais recentes. Essa foi a principal motivação para a construção da ferramenta. Porque se você não tem uma forma de gerar o dado automaticamente a partir da base de dados, esqueça. Porque daqui que você gere um arquivo para um outro dia, para você vai ter D-1, D-2, D-, seja lá quantos for. A grande dificuldade que a gente encontra no governo hoje é que muitos dados que a gente quer, por exemplo, os dados sobre transporte são os nossos dados, tanto os mais baixados como os mais procurados. Mas tem informações, por exemplo, de onde está um ônibus hoje, apesar de todos os ônibus terem um GPS, sim, mas se eu quiser saber agora onde é que está um ônibus, a gente tem um conjunto de dificuldades, porque o sistema, hoje, do jeito que está lá, não permite que eu forneça a informação que se quer. Então, o bom dos dados abertos também é que quando você começa a ir atrás dos dados que as pessoas estão buscando, você consegue enxergar as suas deficiências enquanto Estado. E aí alguém pergunta, poxa, mas é absurdo que o governo não tenha essa informação. E aí isso vai fazendo o ciclo de motivação para a publicação. Isso força, na verdade, que você passe a ter plataformas uniformizadas para gerir essa informação. Há uns 2 anos, eu acho, 3 anos, quando eu comecei a investigar um pouco essa área, encontrei, por um acaso, se eu não me engano, em São Francisco, eles tinham a mesma coisa. Todos os ônibus têm um GPS, e aí a prefeitura disponibilizou web services, interfaces abertas de serviço, para você poder saber onde estão os ônibus. Aí um conjunto de alunos de uma universidade lá no colégio, eles criaram um site que eles casavam a posição dos ônibus com o Google Maps. Aí, como lá o ônibus vai passar 5h45, ele passa 5h45. Ele não passa nem antes nem depois, ele passa no horário. Por ter um horário dos ônibus, ele ter um GPS dos ônibus, eles fizeram um aplicativo. Esse site, na verdade, indicava engarrafamento. Na época o Waze não existia, que é o que todo mundo usa hoje, mas ele indicava engarrafamento. Porque se o ônibus não está no horário, é porque aconteceu alguma coisa naquela rua. Então, por monitorar os ônibus em tempo real com o GPS, eles conseguiram criar um sistema para gerenciar ou para informar como está o trânsito. Só que a gente conversando um pouquinho antes, a gente descobriu que lá tem o mesmo problema no Brasil, né? Mudou a prefeitura, o que a gente faz? Formata o HD da prefeitura e reinstala todo o sistema operacional, né? Ou seja, mudou o prefeito, se for o prefeito de posição, então troca tudo, muda tudo. Fizeram isso lá, perdeu o sistema. Eu vou dar um exemplo. No caso do governo de Pernambuco mesmo, aí para você dar uma olhada. Alguns meses atrás, o governo fez a licitação das linhas de ônibus e nenhuma empresa apareceu. Eu fui buscar o edital para ver o que estava formando o cartel. E o governo simplesmente não disponibiliza o edital de licitação, que é público, me obrigou a ir lá na Secretaria de Cidades, pagar não sei quantas mil xerox para fazer isso, certo? E mesmo assim, quando eu consegui a xerox, o cartel já estava formado e a licitação já tinha boiado. Quer dizer, isso bastava ter colocado licitações como essa. Olha, vou dizer mais. O contrato da Copa do Mundo não está na página do governo de Pernambuco. O contrato da Ponte do Paiva não está na página de Pernambuco. Todas as PPPs, nenhuma está no site no caso, é o Contas Abertas, não é o nome, não é o teu. O Portal da Transparência. No Portal da Transparência do governo de Pernambuco. E a mesma coisa acontece com a Prefeitura do Recife. Aí eu não vou nem para as outras prefeituras, porque tem prefeitura que o cara não sabe nem ligar o microcomputador. Então, nesse caso, a gente vê. Mas o que eu estou dizendo é que a cultura, veja, a cultura da falta de transparência, às vezes não tem absolutamente nenhuma relação com roubalheira nem nada, mas a cultura do medo de expor os dados, está no DNA das pessoas. Isso a gente vê todos os dias, quando a gente vai visitar os órgãos e tentar convencer cada secretaria a disponibilizar os seus dados. A primeira pergunta é, mas e o que é que eles vão fazer com isso? Eu não faço a menor ideia, e que bom que eu não faço a menor ideia, porque pode surgir um mundo, se eu soubesse o que vai fazer, eu poderia dizer, eu vou fazer.
Pois é, olha, a melhor coisa que aconteceu foi quando o governo começou a liberar o salário das pessoas. Eu descobri que o professor mais preguiçoso lá no meu centro ganha o dobro do que eu ganho. Essas coisas a gente só descobre com transparência. Só uma coisa, eu não sei se ficou claro para todo mundo, a gente fala de duas coisas, né, que é portal da transparência, né, e dados abertos. Dados abertos é algo mais universal. O portal da transparência está muito ligado a gastos, dos salários, obras, licitações. E dados abertos, ele é o dado cru, dado legível por máquina. O que o pessoal está fazendo ali em cima, programando soluções, estão inventando usos para os dados abertos, é mais voltado para o desenvolvedor. Teve uma palestra aqui nesse mesmo palco, 13h, que foi o Ian, o sobrenome dele não consigo dizer, Chesfer, alguma coisa. Ele estava ali em cima até tentando fazer alguma coisa com os dados da prefeitura. Ele é um evangelista da Code for America, que é uma organização que eles estimulam a criação de aplicativos para complementar a ação do governo. Então, são cidadãos fazendo aplicativos para cidadãos, que é uma discussão que a gente teve aqui ontem, na verdade. Certo? É aplicativo de cidadão para cidadão. Então, tenta complementar, porque o governo não pode fazer tudo, não dá para atender todas as demandas, então o próprio cidadão ele pode, ao invés de ficar reclamando, fazer alguma coisa, fiscalizar, fazer um aplicativo, certo? Denunciar alguma coisa. Então, é uma forma de engajar pessoas também, através do conhecimento de tecnologia, fornecer soluções tecnológicas. Certo? Então, dados abertos tem esse viés aí, para ficar claro, e é bem mais ligado aqui com essa comunidade, inclusive, que tá aqui. Certo? Então, quem tiver pergunta aí, fica à vontade aí de perguntar para qualquer um de nós aqui. Kevin, pega a minha bolsa que está escondida aqui atrás. Boa tarde. A minha bolsa que está escondida aí atrás. Primeiramente, eu queria deixar bem claro que eu sou totalmente a favor disso aí, antes que alguém entenda ao contrário, que eu vou falar aqui agora. Principalmente em relação ao trânsito, que é uma coisa que todo mundo aqui que é de Recife sofre. Se você quer andar aí 5 km, você demora 40 minutos mais ou menos, dependendo do local. Mas eu acho que o problema não está nem na tecnologia. É uma coisa que a gente vende tudo, trabalhamos com isso, mas o problema não é esse. O problema é quem usa a informação. Por exemplo, você falou em GPS, que eu acho que até os carros deveriam ter também, porque é uma quantidade que você pode contabilizar e resolver esse problema de trânsito. Só que a questão é o seguinte, a gente que anda todo dia, não é nem questão de mudar sincronismo, não existe sincronismo de sinais. Os sinais fecham um na frente do outro. Aqui abre, lá fecha. Quando de lá abrir, aqui fechou. Então, acho que primeiro tem que mudar o pessoal que está no poder para depois verificar e usar da melhor forma as ferramentas para modificar o poder. E a segunda coisa é em relação ao que ela falou sobre os dados abertos e a lógica que você falou também de ser um dado recente. Também não vai adiantar muito, porque a gente tem um dado recente, tem os 180 milhões de reais que vão ser gastos para um Papa vir para cá, para um país que está em fome, e ele vai ser usado, a gente sabe o que está acontecendo, sabe o que vai acontecer, mas infelizmente ele não pode fazer nada. Então, não é só mudar o time da informação, é também mudar a atitude de quem mexe com a informação. Tem um ponto polêmico, né? Que, assim, eu discordo em parte de dizer que a gente não pode fazer nada. Talvez algumas pessoas vejam que, talvez a curto prazo, vocês não tenham visto, por exemplo, nenhuma iniciativa do governo em relação às passeatas que a gente teve aqui e as mobilizações. Mas eu que estou dentro do governo, eu vejo que, por exemplo, o portal de dados abertos tem uma visibilidade agora que é diferente da visibilidade que a gente estava com ele antes. A gente meio que deixou o portal no ar, assim, vamos ser teimosos e vamos deixar no ar. E agora a gente vê, poxa, tem gente que acha que é legal esse negócio de ter um portal de dados abertos. É uma coisa, mas a gente percebe que esse tipo de manifestação já fez mudar, de alguma forma, como o governo está se preocupando com isso. Então, de fato, o Papa vai vir, vão gastar os 180 milhões, enfim, não sei exatamente, não sei quanto que estão gastando. Mas, em relação a uma ou outra coisa, a gente não tem muito o que fazer, talvez. Mas se a gente não fizer nada, aí é que nada vai acontecer mesmo.
Só aproveitando, eu também acho que a gente pode fazer muita coisa. Primeiro, a gente dizer que a gente não concorda, a gente não é a favor do que está acontecendo, e é o que a gente está começando a fazer. A gente está tendo uma mudança de cultura do povo em relação a isso. Vai ter eleição, a gente tem que dar resposta na urna. Nem que seja todo mundo votar nulo. Não vamos eleger ninguém, ou eles vão ser eleitos apenas pelos votos próprios. Isso já é um ótimo recado. Em relação ao assincronismo dos semáforos, que foi o exemplo que você citou, eu concordo, que foi mais ou menos o que eu falei antes, né? Não adianta a gente ter TI, por exemplo, nas cidades, para deixar elas inteligentes, ou seja, vamos alfabetizar as cidades, se antes a gente não mudar as políticas públicas, se antes a gente não tiver processo, tem um sistema, tipo, eu tenho uma empresa, vou botar lá um ERP qualquer, e ele vai resolver o problema da empresa. Não vai. Eu tenho que primeiro ter os processos modelados, entender como as coisas funcionam, para aí sim eu ter um sistema, ou seja, eu ter toda uma tecnologia de acordo com a forma como eu opero, como eu atuo. Tipo, uma solução de mobilidade para São Paulo ou para Chicago, não vai dar para você instalar aqui em Recife da forma como ela vem. A gente tem que ter a cultura, tem a forma de agir, tem as peculiaridades de Recife. Recife é cheio de ponte, que foi feita na época de Maurício Nassau, quando a gente tinha charrete andando na rua. Hoje a gente tem carros e mais carros. Então, mudou um pouquinho. Então, a gente precisa, antes de ter TI, de ter os sensores, a gente mudar a forma como a gente vê os processos ao redor disso. Mas dá para fazer em paralelo. Isso eu acho que dá. Precisa o quê? Que a gente, cidadão, comece a forçar quem está no poder a fazer isso. É a ideia de que, cara, ou você trabalha, ou você melhora o que você está dizendo que você vai melhorar, ou você sai. Se não vai ajudar, o que a gente está conversando um pouco antes. Se você não vai ajudar, se não vai melhorar, sai da frente. Deixa quem quer trabalhar fazer. Eu acho que o caminho é esse. E é fazer barulho. E assim, o caminho para fazer barulho, pelo menos no governo, hoje são as ouvidorias. Todas as secretarias, todos os órgãos de governo, ele tem uma ouvidoria. Se vocês entrarem no portal cidadão.pe.gov.br, tem lá o endereço de todas as ouvidorias de todas as secretarias. Então, precisa de algum dado? Entra lá e pede. Eles têm 30 dias prorrogáveis por mais 10, porque é lei, para te responder. Ok? Então, são 30 prorrogáveis por mais 10, são 40 dias, acaba sendo 40 dias. E mesmo que para prorrogar eles precisem ter uma justificativa, mas em geral ficam os 40 dias. Então você tem esse instrumento e assim, se 2.000 pessoas entram no site, entram em uma ouvidoria e pedem a mesma informação, gente, em algum momento eles vão pegar essa informação e vão publicar naquele portal. Se 2.000 pessoas entram lá e reclamam exatamente da mesma coisa, não tem como eles ignorarem essa informação. Então tem que reclamar. E eu do governo mandando vocês reclamarem. Chega na reunião. Só reforçando aí, Verlaine, trabalhei no projeto de dados abertos da Prefeitura do Recife. E citando aí o exemplo, por exemplo, a gente tem um portal lá que é o dados.recife. Ele não trabalhou não, na verdade foi ele que puxou o projeto todo, viu? Mais que trabalhou ele. dados.recife.pe.gov.br. E lá a gente tem um link que é o Perguntas e Respostas e a gente cita exatamente isso. Se o dado que a gente está precisando não está aqui. Então tem duas maneiras aí de você solicitar. Um é você pedir e a outra você oficialmente. E a gente já disponibilizou um link para você ir para o portal da transparência da Prefeitura e solicitar oficialmente esses dados. Porque aí eu acredito que saia mais facilmente. A questão que o Verlaine falou, que é lei, e ele tem um prazo para responder e ele tem que justificar por que está negando. E sobe as instâncias se negarem. Aí fica a dica aí, e é o que ela falou também, a contribuição de todo mundo está pedindo esses dados, que para a gente estar trabalhando no portal também é interessante. Mas vou dar um exemplo. A gente pediu aí pelo Direitos Urbanos, na verdade foi Leonardo, pediu o projeto ambiental dos viadutos da Agamenon Magalhães e inventaram que era um projeto sigiloso. Na verdade, eu vou dizer, não tem projeto nenhum, não existe. Que dado sigiloso é esse? Uma porcaria de um projeto ambiental numa rua que passa um esgoto no meio. Já atualmente, qual é o grande projeto de impacto ambiental que é sigiloso? Isso não existe. Na verdade, ou não quis dar, ou na verdade eu acho que não fez, ou por que não fez? Porque já decidiu que era um negócio absolutamente irreal você colocar 4 viadutos na Agamenon. Eu acho que foi. E aí desistiram pelo meio do caminho, o que é justo, correto e tal. Só não precisa ficar dizendo que tem ou que não tem. Encontraram 3, eram 5 volumes esse projeto, ele falou que 3 conseguiram através do Recife Leaks, ele disse até, mas esses 2 do projeto ambiental que não conseguiram de jeito nenhum. Mas olha, a experiência que eu tenho, Fernando, é o seguinte,
ouvidoria. O que funciona mesmo é você botar a foto do cara na internet, que no outro dia está o filho aperreado, aí está todo mundo aperreado, aí o cara fica no outro dia todo preocupado. Aí as coisas acabam funcionando na base da pressão. Eu tenho um caso ali, que foi aquela praça na frente da Casa dos Frios. Não sei se vocês estão lembrados de um caso como esse, que aí, aí começaram a pressão e a gente foi atrás de uma pressão, na verdade, porque a Casa dos Frios estacionava o carro e usava a praça que ele mesmo patrocinava como estacionamento privado, esculhambando a praça. E começamos a fazer campanha e pedimos para as pessoas começarem a mandar fotos de irregularidades. Teve um dia que a gente recebeu 300 fotos sobre a praça, e todo dia pau, até o dia que eu botei a cara de Pompeia, que era presidente da CTTU lá na frente, no outro dia a praça estava sem carro. E aí colocamos a foto de João da Costa, ele ficou aperreado, mandou reformar a praça, aí teve uma cadeirante que tentou subir, fez um filme, aí pronto, aí acabou essa conversa. No outro dia a praça estava fechada para reformar. Boa tarde. Eu queria falar um fato até pessoal, né? Eu comprei um carro há algum tempo, né? Mas não me olhe esquisito. Eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de ônibus, né? Não olhe esquisito. Rapaz, gostar de andar de ônibus em Recife é um negócio de maluco. Não, eu gosto doido, mas eu não sou doido, não. Então é o seguinte, tem um problema muito sério. É um dado muito simples de se utilizar. Como é que eu faço para me deslocar daqui para o meu bairro? Cadê esse dado? Cadê essa informação? Né? Por que eu fui para o Rio de Janeiro, semana passada, eu entro no Google, eu digito lá no Google Maps, eu consigo saber como é que eu me locomovo de metrô, de ônibus, de trem, escambau, de um lugar para outro. Por que isso não acontece aqui? Né? Eu queria responder da seguinte forma. Nós estamos vivenciando um momento de mudança aqui no país em relação a essa questão da transparência. Primeiro, com a lei da responsabilidade fiscal, já há alguns anos, que obrigou todo o governo desse país a ter um site de transparência. E agora com a reformulação recente, que é dos dados abertos. Isso é uma coisa muito nova para o gestor público, né, para o cidadão, para o sindicalista que quer saber como é que está essa questão da base salarial, como é que está a transparência disso. E, às vezes, as instituições que nos representam, né, como sindicato, às vezes não sabem usar direito esse dado, mesmo quando está lá disponível. Né, às vezes é mais a imprensa que vai atrás, mas a imprensa ela também tem seus interesses. Ela vai atrás do governo X, mas não vai atrás do governo Y. Então, eu acho que está uma mudança geral para o cidadão, para o governo. Né? Assim, eu sou governo por acaso, eu trabalho na prefeitura de Olinda, né? Também não me olhe esquisito, por favor. E aí a gente está no desafio lá de fazer uma evangelização, né, interna, de discutir que essa informação, colega da secretaria, que está lá, é uma informação pública. Né? O Pierre aqui, né, ele falou esse exemplo aí das empresas de marketing multinível. Só que aí é o seguinte, uma empresa, ela tem a sua transparência, mas assim, é limitada. No caso do governo, não. A informação é pública, meu amigo. Tem que ser transparente. Né? Então, eu acho que é uma coisa combinada. A gente tem que ter essa pressão da sociedade, das organizações, das ONGs e tal. Os governos precisam se capacitar também para oferecer isso daí, porque não é fácil para uma cidade pequena do interior de Pernambuco, que daqui a algum tempo vai ter que ter também o seu site da transparência. E não pode ser só aquele site que eu faço uma pesquisa. Ele tem que ter também um dado e que, de repente, tem uma ONG de lá do interior, do semiárido, que vai ler aquela informação e vai ajudar aquela galera que mora ali naquela região. Vai ajudar o governo. E aí, ajudando o governo, vai ajudar a população. Na palestra que rolou aqui de meio-dia, né, foi muito interessante que a gente vê aplicativos, né, na palestra, não sei se o pessoal aqui estava na palestra, em que dados simples sobre transporte, sobre clima, né, jovens, como os jovens que estão aqui participando daqui da Campus Party, fizeram aplicativos e melhoraram a vida das pessoas. Eu quero ver isso em Olinda também, quero ver isso no Brasil todo. E eu acho que é o desafio que está colocado para todos nós aqui, seja gestor ou seja a academia que está aqui bem representada. É isso. Mais alguma pergunta, alguém? Boa tarde. Por favor, eu gostaria de saber o seguinte, se
existe alguma iniciativa tomada ou planejada, e até mesmo se é possível do ponto de vista de legalidade, por exemplo, disponibilizar o tipo de informação que permita a gente acompanhar e monitorar a qualidade do serviço que é prestado pelas instituições públicas, também do ponto de vista das pessoas que estão lá dentro. Por exemplo, pensando no caso da saúde, de você ter uma visibilidade, que a gente sabe que é um problema muito grande, depois de toda aquela problemática da pessoa marcar um médico com 2, 3 meses de antecedência, e chegar lá no determinado dia e o profissional não foi trabalhar, e isso é muito comum. Os médicos simplesmente não vão, alguém assina o ponto de alguém, esse tipo de coisa. Então, se é possível esse tipo de dado ser disponibilizado para a gente poder monitorar e acompanhar se os profissionais estão indo trabalhar, se os equipamentos que são comprados são instalados, se eles estão operacionais. É possível a gente chegar a ter essa granularidade de disponibilização de informação? Possível é. Como eu sou assim, uma analista de informação, de uma agência de tecnologia da informação, eu acabo não tendo acesso a quais são as políticas públicas que estão sendo tratadas dentro do governo de Pernambuco. Tá? A gente sabe o que chega de iniciativa corporativa de desenvolvimento de software. Né? Então, pelas iniciativas que têm chegado de desenvolvimento de software, o que eu posso dizer é que eles estão pensando nisso. Já começou a ter uma demanda por determinados tipos de aplicativo que tornem mais transparentes os serviços que são prestados pelo governo. Isso já começou. Agora, assim, de que forma eles vão usar essas informações e tal, são dados que eu não tenho acesso por não fazer parte desse núcleo de gestão e tal, mas eles estão pensando, pelo que pediram para a gente de software para ser confeccionado, para ser desenvolvido, eles estão pensando nisso sim. E é totalmente possível de ser fornecida a informação. Isso da possibilidade, como ela está falando, estão vendo aí todo mundo? Não? Essa questão da possibilidade aí que você está falando, realmente, como ela falou, é possível. A questão é que vai estar expondo, então, tem um interesse político. No Rio de Janeiro, tem um centro de operações lá que integra dados de várias secretarias. Eu sempre cito esse exemplo. O pessoal da IBM com quem eu conversei disseram que foi um impasse grande fazer secretarias conversarem, até por questão de visibilidade, quem vai aparecer mais, o dado de qual secretaria que vai ser melhor usado ou que vai ser citado, e também da questão política. O pessoal da Emprel está tentando, eles vão ficar com raiva de mim de novo, mas eu vou falar do lado cidadão, não fiquem com raiva de mim. A Enlurb está criando problema para liberar alguns dados, porque vai expor certas fragilidades do serviço deles, certo? Então, outras secretarias também vão aparecer com o mesmo problema. Provavelmente a Secretaria de Segurança vai ter também resistência, porque liberar dado, a gente pode saber qual o bairro que é mais violento, a gente pode saber, todos esses dados estão lá, mas a gente tem o direito, inclusive, de saber. Mas é difícil vencer essa barreira daí, que pela lei a gente está amparado em pedir. Mas usando os mecanismos aí que Verlaine falou e que Breno falou ali também, a gente pode pedir isso daí, certo? Então, esse dado daí, de repente, também ser pedido. Dá uma olhada na apresentação, tem lá o endereço do grupo, tá? É um grupo do Google, dá para vocês entrarem, ficarem fazendo os pedidos de vocês, e a gente acaba ficando com justificativa de dizer, o portal a galera acessa, o pessoal está pedindo informação, vamos publicar. Então, peçam os dados que vocês querem mais. Então, poxa, a gente tem 100 pedidos do dado X. Chego na secretaria X e digo, me ajuda aí, o pessoal está querendo. É até uma forma de simplificar a tua vida num segundo momento. Então, é a forma que a gente tem. A gente tem algumas cartilhas aqui na frente sobre dados abertos, tá? Se vocês quiserem pegar depois, alguns panfletos também. Boa tarde. Eu quero tirar uma dúvida se vocês pensam em alguma política pública e popular para resolver o problema da blindagem dos governos. Porque a gente sabe que o governo é blindado por vários motivos. Primeiro porque a população não sabe a quem reclamar. Às vezes ela sabe do problema, mas ela não sabe bem para onde ela direciona essa reclamação. Se ela escolhe um lugar, dizem que é outro e fica esse ping-pong da informação. E acontece também porque você sabe do problema, você sabe de quem reclamava, mas às vezes você tem medo de reclamar, porque você pode ter algum cargo que você pode ser prejudicado porque você está reclamando sobre isso.
Então, assim, você às vezes sabe do dado, você conhece a quem reclamar e você não consegue. Eu queria saber se tem alguma coisa, se é algum plano assim, de políticas públicas para informar a população a quem reclamar e alguma coisa para tirar essa blindagem dos governos para que a gente possa mudar alguma coisa. Tirar a blindagem, eu não sei como é que faz, não. Mas para reclamar, tem um portal que chama Cidadão PE.gov.br. Você pega o serviço que você quiser e digita lá, sei lá, tirar a carteira de identidade. Ele vai te dizer quais são os órgãos onde você pode tirar a carteira de identidade. Você teve um problema com aquilo ali. Vai ter uma série de ouvidorias lá. Você pode ter ido, sei lá, para o Expresso Cidadão de... não sei nem onde é que tem, que eu nunca tirei a carteira de identidade aqui. Mas, enfim, Expresso Cidadão de algum lugar. Você entra naquele Expresso Cidadão e tem um link lá específico, que é o link para você falar com a ouvidoria. O caminho correto para você reclamar hoje de qualquer coisa é o da ouvidoria. É o que mais rápido e é onde eles são obrigados a te dar uma resposta. É acesso para todo mundo, aberto. cidadão.pe.gov.br. O que ela falou, realmente, veja... Só para Pernambuco. A experiência demonstrada aí, a resistência que se tem a abrir dados, a questão da transparência. Estou falando isso, veja, o caso do governo de Pernambuco. Esse é um caso... O governo de Eduardo, se você pegar ipsiliter, ele, do ponto de vista de gestão, ele está anos-luz de qualquer outro governo que a gente teve em Pernambuco. A diferença, e a gente tem alguns cases de sucesso, como no caso da segurança pública, onde o governo conseguiu aqui em Recife reduzir 50% o número de homicídios. Mas mesmo assim, há uma enorme resistência a você divulgar dados que não são favoráveis, mesmo tendo um pacote no qual você tem um case de sucesso como esse. É perder o medo de atuar em várias áreas. Quer dizer, você tem dados relativos de sucesso e eles precisam ser apresentados no meio de outros dados. As pessoas precisam ter a consciência de que esses dados precisam ser tratados. Agora, porque não adianta também ter uma Smart City e um monte de cidadão burro. Na verdade, você tem que ter um conjunto como um todo e aí o problema a gente cai todo, né? A gente tem uma Smart City e um Dunk City, e aí não adianta absolutamente nada. E sobre a blindagem, sempre vai existir. Por mais que a gente tenha dados abertos, sempre vai ter alguém querendo esconder coisas que não vão ser legais. O nosso papel como cidadão é botar a boca no trombone, é fazer barulho. A gente tem hoje redes sociais, a gente tem a internet inteira para usar, para mobilizar as pessoas. Você tem blogs, você tem pessoas que podem ajudar você a reverberar essa queixa, a propagar uma eventual campanha ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente tem que assumir o papel de cidadão. Porque um problema que a gente tinha até pouco tempo atrás é que a gente reclamava, mas reclamava aqui numa mesa. Ninguém nunca tomou nenhuma ação de transformar essa reclamação, toda essa energia em algo positivo. A gente tem que pegar toda essa nossa revolta, todo o nosso descontentamento e transformar em algo positivo. Reclama nas ouvidorias, faz a queixa para a Anatel, pega o protocolo, uma vez que não seja atendida, aí você começa a botar a boca no trombone. Eu fiz de acordo com a regra do jogo, eu fiz como vocês mandam. E tô aqui, ó. A primeira reclamação que a gente pode fazer são os 40 dias, que é um absurdo, né? Todo mundo mandar um e-mail para a ouvidoria reclamando aí. Eu acho que 40 dias para vocês me darem uma resposta é demais. Acho que 15 dias é mais que suficiente. Pronto, se todo mundo começar a reclamar assim, a gente vai conseguir alguma coisa. Eu acho que esse é o caminho. Bom, então, pessoal, a gente encerrou aqui essa mesa, acabou o tempo da gente. Agradecer a participação de todo mundo aqui da mesa, de vocês, e aproveitar, parabenizar também a Emprel pela iniciativa deles de abrir. O portal foi um trabalho aí em curto, um espaço curto aí de tempo, certo? Todo mundo empenhado e o pessoal, apesar de ser de uma instituição do governo, eles realmente vestiram a camisa de cidadão para promover isso daí, batalharam com várias secretarias para trazer isso daí, levaram isso até o prefeito e a gente organizou aqui junto com eles, né, o hackathon, certo? Que o pessoal da campus também agradeceu o espaço que abriram para o hackathon, que é organizado aí pela Emprel, e também para essa trilha de Smart Cities, agradecer aí o espaço que a Campus Party abriu para a gente para discutir isso daqui, certo? Obrigado a todo mundo. E participem do hackathon, que ainda dá tempo até amanhã, 1 hora, de você desenvolver algum aplicativo aí legal com os dados da prefeitura.